Fala galera do canal, beleza? Então hoje nossa aula é sobre princípio fundamental da contagem, que eu coloquei aqui uma siglazinha para você não esquecer, PFC, beleza? Esse conteúdo é um conteúdo de análise combinatória. Então vamos lá entender um pouquinho o que é o princípio fundamental da contagem. Na verdade acontece assim, se um evento ele é composto de duas etapas sucessivas e independentes, ou seja, um evento não depende do outro, de tal maneira que da primeira possibilidade, né, o número de possibilidades na primeira etapa nós vamos chamar de M, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa nós vamos chamar de N. Então, o total de possibilidades desse evento, na verdade, é a multiplicação dessa quantidade de possibilidades. Então, é M vezes N. Isso é uma definição geral, tá, gente? Vou fazer um exemplo aqui para você entender. Então, basta que você entenda o seguinte, que o princípio fundamental da contagem, ou o princípio da multiplicação, na verdade, nada mais é que uma multiplicação, né? Você vai ter um evento e você vai acabar multiplicando as possibilidades daquele evento acontecer. Lembrando que esse evento tem que ser independente, ou seja, um não pode depender do outro, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Veja lá. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Então, olha aqui, eu coloquei aqui embaixo o seguinte, o que nós temos? Para a pessoa, né, se vestir a camiseta, ele vai colocar uma calça, né? Quantidade de possibilidades dele vestir uma camiseta, quantidade de possibilidades dele vestir uma calça, quantidade de possibilidades dele colocar a meia, né, vestir a meia, e possibilidades de sapato. Então, veja, olha o que eu estou dizendo, quantidade de possibilidades. Aí você pensa assim, camiseta. Quantas camisetas ele tem? Aí você vai lá no enunciado, isso é importante, tá, gente? Todo enunciado de matemática, você sempre grifa aquilo que é importante. Então, quantas camisetas ele tem no total? 5. Ora, então eu tenho 5 tipos de camisetas que eu posso vestir, correto? Então, a quantidade de possibilidades, né, da camiseta vai ser, deixa eu colocar mais para cá um pouquinho, vai ser 5, beleza? Agora você vai lá, calça, quantas possibilidades de calça nós temos para vestir? Quantas calças? 3, então eu tenho 3 possibilidades de calça, né? Quantas meias nós temos? 2, então 2 possibilidades de meia. E sapato? 2 também, pares de sapato. E aí nós vamos multiplicar, ou seja, aqui eu estou usando o princípio fundamental da contagem. Entenderam, galera? Aí nós vamos multiplicar, então vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12. Então nós vamos ter 12 vezes 5, que vai nos dar um total de, olha lá a pergunta, quantas maneiras diferentes? 60 maneiras diferentes. Então, tem 60 maneiras de você vestir, né? Uma pessoa que tem essa quantidade de camiseta, calça, sapatos e meia. Beleza? Então, é isso aí, gente. Esse é o princípio fundamental da contagem. E isso serve também para quantos números podemos escrever com os algarismos de 0 a 9, quantas palavras. Então, assim, o princípio fundamental da contagem, gente, ele é muito utilizado em problemas de análise combinatória, valeu? Agora vamos aqui do outro ladinho aqui falar com vocês um pouquinho sobre outro conteúdo que tem dentro, né, da análise combinatória, que chama-se permutação. A permutação, ela vem da palavra permutar. E o que significa permutar? Permutar significa trocar. Ou seja, quando eu falo que eu quero permutar algo, é porque eu quero trocar, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Veja, o que é uma permutação então? Na verdade, uma permutação de N, né? Você vai fazer N vezes N menos 1 vezes N menos 2, aí 3, 2, 1, veja, tá permutando. Na verdade, isso aqui é princípio, né? É multiplicação, ele não é princípio ainda porque você tá percebendo que tá diminuindo 1, tá bom? Então, isso aqui é uma permutação de N fatorial, que você vai entender que esse Pn, na verdade, significa N fatorial. E o que é o N fatorial? N fatorial é o mesmo, essa partezinha aqui, é N vezes N menos 1, N menos 2, né? Número de elementos, correto?
que você vai estar fazendo um n fatorial. Sempre diminuindo 1, tá, galera? Para todo, lembrando que o n fatorial para todo n maior ou igual a 1. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, então. Vamos falar de anagrama, certo? Na permutação é sempre muito cobrado exercícios que falam de anagramas. E o que é um anagrama? Um anagrama é você escrever de diferentes maneiras uma mesma palavra. Ou seja, vamos supor aqui na letra A, que está ali, de quantas maneiras eu posso escrever, né? Maneiras diferentes, escrever ou reescrever a palavra perdão. Veja, como que você vai saber isso? Trocando as letras de lugar e formando novas palavras, ou seja, isso é um anagrama. Eu estou formando novas palavras. Então, o que nós vamos ter que fazer? Um P de 6, que é a quantidade de elementos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a quantidade de letras da palavra perdão. Então, eu vou fazer, na verdade, 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial, como você está vendo, você vai entender a fórmula, você vai fazer 6 vezes 5, ó, sempre diminuindo 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí você vai multiplicar tudo isso, tá vendo, ó? Como tá na nossa definição. Onde que começa a pegar, Rafa? Ó, o negócio começa a pegar no seguinte aí, né? Que você vai ter mais dificuldade. Quando você não tem propriamente o valor numérico, né? Tipo 6 fatorial. Quando eu começo a trabalhar com n fatorial. Mas também não é nada tão assim difícil que você não vai conseguir fazer, beleza? Então, multiplicando aqui o 6 fatorial, nós vamos ter um total de 720 maneiras de se escrever a palavra perdão. Maneiras diferentes, ou seja, 720 novas palavras, né? Anagramas. Bom, a letra B eu coloquei aqui o seguinte, você fazer é o mesmo enunciado, quantos anagramas diferentes podemos formar, né? Quantos anagramas podemos formar com a palavra perdão, desde que aconteça o seguinte, vai iniciar com P e terminar em O. Então, veja, se você analisou o P e o O, são letras fixas. Então, você não vai mexer, nem contar elas na permutação, ou, na verdade, no fatorial. Você não vai colocar elas. Então, veja, sobrou 1, 2, 3, 4. 4. Por quê? Sobrou, na verdade, a palavra E, R, D e A. Então, aqui, ó, para a primeira, quantas possibilidades eu vou ter? Se sobrou 4? 4. 4 possibilidades. Para a segunda, 3. Para a terceira, sempre diminuindo uma, 2. Para a quarta, 1. E aí você vai multiplicar. Então, eu tenho lá 4 vezes 3 me dá 12. 12 vezes 2, 24. 24. Então, são 24 anagramas a partir da palavra perdão que iniciam com P e terminam em O. Ok? Tudo bem. Para fechar aqui, ó, a mini aulinha de hoje, até porque análise combinatória é um conteúdo que ele é extenso, vai chegar em arranjo, combinação, que é bem bacana também. Nós temos aqui a seguinte situação. Esse é um exercício que nós vamos apenas simplificar. Simplificar, diminuir, reduzir, enfim. Então, você tem lá o seguinte, n fatorial, n menos 2 fatorial. Lembra sempre aqui, ó, que n fatorial você vai sempre diminuir 1. Então, você vai usar a definição. Ou seja, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Beleza, Rafa, mas por que você chegou em n menos 2? Parou em n menos 2? É simples. Por quê? Aqui eu vou ter n menos 2 fatorial aqui embaixo, certo? E aí eu posso cortar. E o que sobrou, aí eu multiplico, certo? O que sobrou? Sobrou n vezes n menos 1. Lembrando que esse aqui é um exercício que foge um pouquinho da letra A e B, só para simplificar. Então, nós vamos ter lá n vezes n ao quadrado, menos n. Essa é a simplificação. Se ele pedisse o exercício para você determinar o valor de n, aí você continuaria normalmente essa equação aí. Igualaria a zero e encontraria os valores de n. Valeu, galera? Então é isso aí. Estamos falando aqui um pouquinho sobre princípio fundamental da contagem, permutação, análise combinatória. É isso aí, tamo junto. E você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Valeu, galera!